Uma das maiores facções criminosas do país completa hoje 30 anos de existência. O grupo, que começou com apenas 8 integrantes, conta atualmente com cerca de 100 mil participantes, segundo o Ministério Público de São Paulo. Acompanhe a reportagem especial do Balanço. A organização criminosa nasceu no interior de um presídio paulista, em 31 de agosto de 1993. Há 30 anos, o grupo, que antes tinha uma missão sindical para reivindicar mudanças nas condições no sistema carcerário, mudou de foco ao atravessar os muros das penitenciárias. Começou como uma facção no interior do presídio, uma pequena facção, com algumas dezenas de presos, cujo objetivo era principalmente lutar, pela o que eles chamavam de opressão, que sofriam no sistema carcerário, protestar contra o massacre do Carandiru e também pedir a desativação da uma unidade prisional, que era a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde inclusive foi fundado o PCC dia 31 de agosto de 93. O primeiro comando da capital, ele se insere num contexto que nós chamamos de criminológico, que é denominado organizações criminosas. Elas surgem, se desenvolvem e têm seu centro de comando dentro do interior dos presídios. Eles usam uma técnica que estuda-se muito em sociologia, que é uma técnica chamada gregarismo, que é o estabelecimento de laços entre aqueles que são integrantes, que se afeiçoam ao grupo criminoso, pregando uma política de igualdade, uma política de laços firmes, consagrados no lema primeiro que existiu, que era paz, justiça e liberdade, com o mesmo ideal, o ideal comum entre todos, porque estarem presos, o ideal era o ideal de liberdade. Aí vem a questão do lema. O grupo, que começou com apenas 8 integrantes, conta atualmente com cerca de 100 mil pessoas, segundo um cálculo feito pelo Ministério Público de São Paulo. Esse mesmo levantamento mostra que 40 mil componentes já foram batizados na organização criminosa, que também conta com a participação direta de 60 mil pessoas que seriam prestadoras de serviços, onde todas são submetidas às regras de um estatuto. No principal documento da facção criminosa, constam as normas que devem ser seguidas à risca pelos integrantes, que, segundo o promotor, são tratados como irmãos. O preso, quando ele entra no contexto de uma facção criminosa, o que acontece, na verdade, é que ele perde a sua identidade. Ele é engolido pela facção criminosa exatamente em razão do cumprimento dessas regras. A estimativa é que do total de 181 presídios do estado, 85% sejam dominados pelo primeiro comando da capital. Um problema que se espalhou não só pela América Latina, mas também por outros continentes. Hoje não é só um problema do estado de São Paulo, que era na década de 90, é um problema nacional, é um problema aqui da América do Sul e hoje também um motivo de preocupação, principalmente dos países da Europa. Então eu vejo com muita preocupação esse crescimento hoje internacional do PCC, estendendo aí os seus tentáculos também em outros continentes, sobretudo aí com muita ênfase na Europa, onde eles são responsáveis aí por grande parte da cocaína que entra naquele continente europeu. Há 2 décadas investigando o grupo criminoso, este promotor relembra que partiram de líderes da organização ordens para que o executassem. Dentre essas ordens, a gente acaba, eu digo, a segurança pública, às vezes o sistema penitenciário acaba aprendendo alguma carta, algum plano, algum planejamento para me matar. Nós temos aqui uma ação integrada entre o Ministério Público, entre as polícias militar e civil, com apoio também da Polícia Federal e, sobretudo, também com fundamental apoio da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, aqui a gente age de maneira integrada com cooperação.
E graças a Deus, nós estamos sempre um passo à frente desses criminosos. Então, todos esses planos foram descobertos, deve ter aí em torno de 7 processos ainda em andamento, em que eu figuro como vítima, né, desses planejamentos. Tivemos, inclusive, condenação, né, em 2 processos aqui da região, também relativos a esses planos aí para poder me matar. A partir de 2018 para 2019, quando eu fiz o pedido de remoção não só do Marcola, que é o líder máximo do PCC, mas de mais 21 integrantes da cúpula para o sistema penitenciário federal, onde eles estão até hoje, eu fui marcado ali para morrer, e dali para frente o nível de risco aumentou muito. Então hoje eu disponho de escolta policial 24 horas por dia, tanto eu quanto meus familiares, e praticamente não tenho mais vida social. Uma facção que tem sido combatida há anos por departamentos especiais de polícia voltados ao combate do crime organizado, mas que infelizmente tem produzido reflexos negativos não só no sistema penitenciário, mas também em toda a sociedade. Na minha ótica, o PCC representa, é forte o que eu vou dizer, mas é a maior vergonha da segurança pública brasileira. Nós temos um país no qual nós temos facções criminosas que surgem num contexto no qual o Estado tem que garantir a ordem. É a obrigação do Estado garantir essa ordem. E, na minha concepção, porque ele não foi combatido com medidas duras desde o começo, hoje em dia os governantes sofrem. Se tivesse sido combatido desde o início, com o rigor que mereceria, desde o início, seria uma maneira de conter essa expansão, efetivamente. Outras questões de interpretações também do sistema de justiça são extremamente brandas, efetivamente. O preso, quando está encarcerado, ele não tem liberdade. É simples. Ele cumpre uma pena que chama privativa de liberdade. Então, todo presídio, na minha concepção, tinha que ter escuta ambiental dentro da cela. Todos, em todos os locais. Proibição de contato com pessoas. E para a sociedade, as mazelas, elas são incomensuráveis, mas as mazelas não são restritas à atuação do primeiro comando da capital ou das facções criminosas. São as mesmas mazelas que nós encontramos, por exemplo, em outras organizações mundialmente famosas, como os cartéis de drogas, por exemplo, da Colômbia, né, do México, como a máfia italiana, porque o modus operandi do PCC e desses outros grupos criminosos internacionais é o mesmo. É o mesmo. É o domínio populacional da área mais carente, em razão de omissões do Estado. As causas da existência da facção criminosa, elas são plurimas, são muitas. E o combate ele é imprescindível para não deixar crescer mais ou não deixar que as mazelas aflijam mais a população. Mas talvez deve-se repensar algumas políticas, efetivamente. Uma melhor triagem no ingresso de presídio, não soltar, não a política do soltar, porque quando no sistema carcerário se apertam situações árduas, a solução mais fácil seria soltar. Mas não é isso. No momento que você solta alguém que não merecia soltura, você deixa a população desprotegida. Não é essa a solução. Mas a solução perpassa por medidas que não adianta, envolvem dinheiro. E muito dinheiro. Né? Medidas tecnológicas para se colocar dentro do interior no interior dos presídios. Como eu disse, por exemplo, escutas. E isso também passa por uma evolução legislativa, uma evolução do pensamento do poder judiciário. Né? Medidas para colocar muito mais e mais modernos, por exemplo, scanners corporais, para que as visitas que os presos têm direito de receber não passem por situações vexatórias, que é aquela chamada revista íntima, que é uma das causas que impulsiona o ódio do preso contra o Estado. O Estado tem que eliminar esse ódio. E eliminar não significa passar a mão na cabeça do preso. Não, não é isso. É só atuar de maneira um pouco mais inteligente, efetivamente, para reverter a moeda do discurso que é muito forte, do chamado gregarismo, como eu disse. Né? Tentar reverter um pouco da ótica de que o Estado, ele não é tão inimigo, porque sempre vai ser visto inimigo quem encarcera.
mas pelo menos não fomentar mais ainda esse ódio com relação ao preso, né? Mas que é um problema hoje em dia de uma solução muito difícil, ele é. Aí, portanto, uma reportagem especial, né, com entrevistas de pessoas-chave realmente dentro do sistema, né, para trazer informações aí do que é, né, como começou e o que a gente está vivendo, tudo isso por conta de lá atrás não ter tido realmente um empenho para acabar com essa facção. A gente continua acompanhando, viu?